Então, queria dar as boas-vindas aí para todo mundo que vai participar do painel, professor Adolfo Neto, diretamente do Paraná. Boa tarde. Carlinha Vieira. Olá, gente. Aí, o Ramalho e o Geraldo. Olá, pessoal. Oi, pessoal, boa tarde. Muito bom. Gente, vocês são tão celebridades que dispensam apresentações, então eu vou até me manter no background aqui. Então, se vocês quiserem, podem iniciar, se apresentem brevemente aí. Vou deixar o espaço totalmente livre para vocês tomarem conta, tudo bom? Tudo bem? Pode ser? Tudo bem. Beleza, então vai lá, professor, manda ver. Então, boa tarde todo mundo, boa tarde Carla, Geraldo, Luciano, João. Então, eu sou professor aqui da UTFPR Curitiba, desde 2017 eu tenho me interessado por Elixir, já dei até cursos aqui para disciplina optativa de programação funcional, programação concorrente funcional, usando Elixir aqui para os alunos da UTFPR. E eu sou membro também do grupo de educação da Erlang Ecosystem Foundation. E aí, dentro disso, eu tenho várias atividades relacionadas à divulgação de Elixir. Seria agora a Carla, né? Bem, boa tarde. Muito bom estar com essas pessoas incríveis nesse painel que eu admiro bastante. Algumas eu nunca tinha tido contato, pelo menos assim, né, de conversar, e estou muito feliz. Bem, eu sou a Carla Vieira, eu sou engenheira de software, faço mestrado em inteligência artificial na USP, sou formada em bacharelado também na Universidade de São Paulo. Além disso, eu faço parte da organização da Perifacode, né? A nossa missão é ser uma comunidade que fortaleça e traga mais pessoas periféricas para dentro da tecnologia, né? A palestra do Digo já trouxe bastante sobre esse tema, então a gente segue nessa missão. E tem um canal de divulgação científica, que é o EAI Carla, é um canal no YouTube para falar sobre inteligência artificial, falar sobre ciência de uma forma descomplicada, simples, e tentar trazer mais gente para a área acadêmica, para a área da pesquisa e para a inteligência artificial. Então, acho que, no geral, é isso. E sou Google Developer Expert em Machine Learning, que é um reconhecimento da Google para pessoas que contribuem para a comunidade em alguma categoria. Legal, Carla. Então, muito obrigado. Conversei com a Carla lá no Emílias Podcast. A única pessoa que eu não conheço aqui ainda é o Geraldo Barros, da Casa Hacker. Se apresenta aí, Geraldo. E aí, bora lá então, boa tarde. Eu sou o Geraldo da Casa Hacker. Eu fundei a Casa Hacker lá em 2018, né? Bastante incomodado com a situação aí que o nosso país estava passando, de desinformação, de fake news, e aí bastante falta de educação tecnológica no geral. E eu sou analista de sistemas, trabalho com front-end, sou também instrutor, educador, então, enfim, eu trabalho bastante nessa área de educação, basicamente desde meus 15 anos, começando aí com inclusão digital e mais tarde trabalhando com desenvolvimento e em outras, nas áreas de educação, né, desde sistemas de programação, desde sistemas de desenvolvimento, web, entre muitas outras coisas, eu sempre trabalhei, tanto do lado de desenvolvimento quanto do lado de instrução também. Então é isso. Obrigado, Geraldo. Então, agora eu passo a palavra ao Luciano Ramalho, famoso autor de Python Fluent, mas também que deu uma palestra na Elixir Brasil 2019, né? Conheci ele lá. É isso aí, Adolfo. É um prazer estar aqui nessa mesa redonda com vocês. Esse é um assunto que me interessa muito. A minha carreira de programação já tem, sei lá, eu aprendi a programar no final dos anos 70, então vocês façam as contas. Mas eu, sempre que comecei a minha carreira profissional mesmo, que foi um pouco depois que eu aprendi a programar, eu sempre fui instrutor e desenvolvedor, alternando, que eu gosto das duas coisas. E aí eu escrevi esse livro de Python, que é um livro para quem já sabe Python, né? E foi um sucesso, foi publicado em 9 idiomas, então eu sou muito conhecido pelo Python. Mas eu estou extremamente interessado em Elixir há um tempo,
Tivemos a sorte de ter o José Valim como keynote da Python Brasil em 2014, acho, que na Python Brasil a gente tem essa tradição que eu acho muito saudável de trazer um keynote para falar de uma linguagem que não é Python, né? Que eu me interesso por linguagens em geral. Inclusive, essa semana eu dei um keynote na XConf, que é uma conferência da ThoughtWorks, onde eu trabalho, que era sobre linguagens em geral. Recomendo quem quiser dar uma olhada lá no site da ThoughtWorks, XConf, tem os vídeos. Então é isso, é um prazer estar aqui. Então, como eu tenho bastante experiência prática como professor há muito tempo, eu desenvolvi uma certa sensibilidade para coisas que atrapalham e coisas que ajudam. E aí é legal conversar sobre isso. Do meu ponto de vista, quer dizer, não sei se vocês concordam, mas para mim, eu imaginei que o tema dessa conversa aqui é Elixir na educação, certo? Então, vamos nessa. Eu acho que a ideia é conversar sobre Elixir na educação ou educação em Elixir, né? E também. O que eu gostaria de saber de vocês, que é uma curiosidade minha, que até onde eu sei não existe nenhuma pesquisa que me dê um retorno assim mais concreto, mas assim, será que daria para usar Elixir como a primeira linguagem de programação em universidades, até mesmo um pouco antes, no ensino médio? O que é que ajuda e atrapalha em Elixir para que isso aconteça? Começando pela Carla. Olha, eu nunca programei em Elixir, aí eu já tô de impostora no painel. Mas eu sempre fico com dúvida quando as pessoas perguntam se dá para aprender uma certa linguagem. Eu acho que sempre dá para aprender a maioria das linguagens. Assim, eu comecei com Java e não sofri para aprender. Foi a minha primeira linguagem de programação totalmente. Eu não tinha nenhum conhecimento em linguagem nem programação anterior. Aprendi e vivi e não sofri, estou aqui inteira. Depois fui aprendendo outras linguagens, deu tudo certo. E aí as pessoas perguntam, e dá para começar com Python? Dá para começar com Java? Dá para começar com... Sempre, às vezes, também com dúvidas, né? Então, acho que, a minha opinião, como eu não programei Elixir, eu acho que se eu fosse programar agora, eu também iria aprender e começar, e eu acho que faz parte. Acho que qualquer linguagem dá para começar. Talvez a gente discuta se para certas faixas etárias ou, dependendo da área, se tem uma linguagem que talvez seja mais próxima, ou que talvez a gente ache que seja mais fácil, dependendo da idade, mas eu acho que é uma linguagem que eu já vi um pouquinho, eu acho que sim, deve dar para começar como qualquer outra linguagem que a gente se dedicar e decidir aprender. Legal. Eu comecei e com o GoTo, né? Tinha GoTo no Basic que eu usei. Até eu aproveito para indicar um podcast que é bem legal, que é o podcast Os Programadores. Eles fizeram uma entrevista com o criador de Lua. O episódio, eu acho que é o mais recente, e lá ele fala sobre essa questão do GoTo. Então, eu passo a palavra agora para o Geraldo, para falar um pouco sobre isso que eu falei. E também, claro, se quiser falar um pouco sobre a sua experiência no Casa Hacker. Legal. Então, era isso que eu ia falar. E eu gostei de uma coisa que a Carla falou, que tem muito essa questão da idade e do contexto da pessoa. Então, assim, isso vai depender muito, né? Então, por exemplo, na Casa Hacker, a gente tem pessoas que... A gente tem desde, por exemplo, adolescentes que acabaram entrando, né, na adolescência, ainda estão experimentando coisas. Então, esse público, por exemplo, eles conseguem trabalhar com diversas linguagens. Eles têm tempo para estudar diversas linguagens e eles brincam com diversas linguagens. Isso é muito legal. Mas, por exemplo, a gente tem um projeto, por exemplo, que é o das Minas em Tech, que ele é um projeto mais de recolocação profissional, né? Então, pessoas que estão saindo de uma área mais tradicional e estão entrando na área de tecnologia. Então, essas pessoas elas já estão buscando alguma linguagem, aprender alguma linguagem que está muito relacionada com o mercado em volta, né? Então, por exemplo, a gente está aqui em Campinas, e o mercado em Campinas utiliza algumas linguagens muito específicas, e inclusive o Elixir, a gente tem algumas organizações, mas a gente eu acho que tudo isso é muito possível, mas a gente também trabalha com aquela coisa, que é aquele clichêzão que a gente sempre fala, né? Que o mais importante é a gente entender toda a lógica por trás de um sistema de programação, né?
E aí, a partir disso, incentivar muito que as pessoas utilizem várias linguagens de programação e saiba aplicar ela corretamente em diferentes contextos, né? Porque tem realmente algumas linguagens de programação que a curva de aprendizado ela é muito, muito grande, né? E aí fica bem complicado a gente talvez aplicar uma delas, igual, por exemplo, eu gosto muito de Rust, por exemplo, eu acho uma linguagem muito legal, mas ela tem uma aplicação muito específica, ela tem uma curva de aprendizado muito alta, então eu não vou colocar alguém que está iniciando para aprender o Rust, porque a pessoa vai ficar muito assustada. Então, é isso, sabe? Então, acho que tudo isso a gente... bom, mas assim, respondendo, eu acho que é super possível. Eu lembro que a gente já ensinou algumas coisas, porque a gente faz uma espécie de um workshop com várias linguagens, no ano retrasado, se eu não me engano, a gente fez, e costuma funcionar muito bem. Eu sinto só que a galera mais jovem costuma gostar muito, por exemplo, de Python, e aí depois a galera vai subindo para outras linguagens, né? E aí, mais para frente, eu sinto que com projetos mais robustos, quando eles, assim, construíram já uma bagagem, e aí eles começam a usar sistemas de programação, como o Elixir, como outros sistemas também um pouco mais robustos, talvez, tá? Mas, enfim, eu vou parar, porque senão eu vou falar até amanhã sobre isso. Então, Luciano? Então, muito boas as considerações da Carla e do Geraldo. Eu acho o seguinte, eu tive uma sorte de ser aluno de um professor que deu 2 semestres de aula na USP, o Etienne Delacroix, que era um professor visitante da Bélgica. Era uma figura esse cara, doutor em física, ele fez pós-doutorado em física de partículas e daí ele virou artista plástico. E ele dava essa oficina que chamava, eu tenho no meu currículo, no meu histórico escolar, é maravilha, chama Oficina de Arte e Programação, uma disciplina da Poli que só foi oferecida 2 vezes na história. E eu tive a sorte de pegar a segunda vez. Eu fui meio que monitor dele, eu tentei virar um discípulo dele, eu tomei muita reguada na cabeça, porque ele era bravo, metaforicamente, né? Mas o Etienne falou uma coisa que me marcou muito, e olha que eu já tinha bastante experiência de dar aula para pessoas que estavam começando a aprender a programar, né? Ele falou assim, a gente fica focado na lógica de programação, seja lá que for esse bicho, e tem um problema anterior, que é o ferramental da programação. Como a pessoa começa a escrever um programa, certo? Se o browser não tem um editor de código embutido, entendeu? Por exemplo. Então já a pessoa tem que aprender um outro programa, daí tem que aprender a passar o código de um lugar para o outro, tem que aprender Alt Tab. As pessoas não sabem Alt Tab, galera, certo? Então, existem todas essas barreiras que já tornam a coisa pouco acessível e até devem ter o efeito de fazer as pessoas desistirem, né? Então, eu acho que quem conhece o processing.org, recomendo que vão dar uma olhada. Eu preparei um demo de 3 minutos aqui do Processing, se vocês quiserem, depois vocês me perguntam, eu faço, tá bom? Para as pessoas terem ideia de como é que funciona. Mas o que é legal é a ideia do Processing depois foi copiada pelo Arduino, que é um projeto com a mesma pretensão, que eu já dei aula de introdução à programação do zero com Arduino, e apesar da linguagem ser C, como a Carla falou, no contexto de Arduino, C é uma delícia, entendeu? E aí funciona muito bem, é a mesma ideia, né, do Processing. Mas o que eu queria falar é que eles conseguiram tirar todas as barreiras, entendeu? Sabe? E fizeram um monte de coisas que tornam aquele ambiente intolerável para quem é programador profissional. Mas é isso que a gente precisa entender. Não é para programador profissional, entendeu? Aí a pessoa depois, se quiser virar profissional, primeiro ela tem que adquirir gosto pela coisa, eu acho, entendeu? E tem muita gente que pode ser rechaçada por coisas bobas, que não são importantes. A pessoa tem inteligência, expressividade, criatividade, tudo para ser uma ótima programadora e desencana porque as ferramentas são chatas, entendeu? Essas coisas. O Elixir tem um grave problema nesse sentido, porque ela vem de uma tradição de
engenharia de software de ponta da comunidade Ruby, onde, para começar, tem que usar, é tudo linha de comando, certo? Você vai começar um projeto e cria uma árvore de diretórios. É muito louco isso daí. É lógico, a gente sabe que para fazer qualquer projeto que nos paguem para fazer, provavelmente é melhor começar assim. Mas é otimizado para uma complexidade que torna complicado desnecessariamente o trabalho de quem está começando, né? Tem que encontrar a forma de fazer. Tem uma frase famosa que é assim, fazer as coisas simples serem simples de fazer e as coisas complicadas possíveis de fazer, né? Tem que tentar encontrar isso daí. O Elixir é otimizado para tornar as coisas complicadas possíveis de fazer, mas a parte do simples, do ponto de vista de quem está começando, eu acho que está muito longe. Essa é a minha opinião. Mas eu adoro a linguagem Elixir e eu acho que ela... E a história do Live View, né? Por exemplo, o Live View é uma coisa maravilhosa para ser explorada, mas tem que ter um jeito que não seja tão assustador quanto iniciar um projeto, como é que chama? Fênix, né? Essa que é a minha ideia. Muito bom. Então, sobre essa questão de ensino de linguagem de programação, eu vou até pedir para o João colocar aí nos comentários. É um projeto chamado Rede, uma linguagem de programação gradual, de uma professora lá na Holanda, que acho que o ponto de vista dela é que mesmo as linguagens de programação relativamente mais simples, como Python, né, ainda são muito complicadas para o iniciante. Então, ela criou uma linguagem de programação que, assim, na primeira fase que você está aprendendo, é um subconjunto bem menor de Python, onde uma série de regras de sintaxe não fazem sentido, e aí depois você vai evoluindo. Eu acho que seria interessante ter alguma coisa parecida assim, que chegasse lá no final algo, que o projeto dela, lá no final você chega com uma coisa próxima a Python. Seria interessante ter algo assim parecido para Elixir. Mas o que eu queria perguntar aqui é uma coisa que foi abordada lá acho que na palestra do Diego Ribeiro, que é a questão do português. Porque, assim, existem dois pontos de vista, né, sobre a questão da língua portuguesa. Um não, o ideal é que a pessoa realmente aprenda inglês e vá buscar o material em inglês mesmo, porque não faz sentido você ter português, ter uma grande produção de material em português. E outro não, a gente tem que ter material em português justamente para aumentar a inclusão dos novatos. Então, eu queria até pedir para compartilhar a tela, que é uma coisa que eu... Opa, deixa eu ver aqui. Se o Kaique puder compartilhar a minha tela aqui. Isso aqui é um repositório que eu acabei de criar lá no GitHub, conteúdo sobre Elixir em português brasileiro. Então, depois colocar o link aí, mas é uma ideia. Se a comunidade gostar dessa ideia, depois vocês vão lá e contribuem, está lá no GitHub. Então, já teve até um pull request aqui do William Frantz, que está lá com o blog dele produzindo posts em português. Mas deixa eu parar de compartilhar para voltar ao tema principal. O que é que você acha, Carla? Pensando nesse contexto geral de programação, é interessante que os materiais sejam em português ou os iniciantes deveriam se esforçar para aprender a língua inglesa e, a partir daí, consumir a quantidade absurda de conteúdo sobre qualquer linguagem de programação que já existe em inglês? Bem, eu acho que a pessoa não saber inglês não deveria ser uma barreira para ela começar a aprender. Eu acho que isso é bem importante. Então, eu acho que começar por esse ponto, assim, não deveria ser uma barreira para entrar na área você ter que ser obrigado a ser fluente em inglês, né? No Brasil, acho que são 4% das pessoas que são fluentes em inglês. É um número bem baixo mesmo. Às vezes a gente fica numa bolha e acha que todo mundo fala inglês, só que na verdade não. Esse número é muito baixo mesmo. Então, acho que não deveria ser uma barreira. Mas eu acho que, claro,
a gente tem que fortalecer para que as pessoas aprendam inglês, porque a gente sabe que com o inglês elas vão conseguir avançar, elas vão ter acesso a conteúdos, a ler documentação que ainda não está traduzida em grande parte. Enfim, elas vão ter uma possibilidade de carreira muito maior se elas aprenderem inglês. Então, no Perifaculdade, a gente sempre trabalha nesse sentido das pessoas terem acesso em português, né? A gente estimular pessoas que têm que vão produzir conteúdo em português, né? Até porque muitas vezes, vou confessar, eu sei falar inglês, eu sou fluente, mas às vezes eu gosto de acessar conteúdos realmente em português, dependendo de como eu tiver com a minha cabeça, é mais fácil de absorver e de entender. Então, eu acho que a gente fortalece isso, e claro que deixa claro também que com o inglês as pessoas vão conseguir avançar mais, mas não deveria ser uma barreira de entrada, como eu disse, né? Então, essa é a minha opinião. Conteúdos em português são importantes, eu acho que as pessoas podem começar desse ponto, até porque aprender o mínimo do inglês para programar não é ser fluente, né? Você consegue conhecer várias pessoas que programam que não são fluentes, que não sabem falar inglês, mas conhecem os principais termos. Assim como a gente aprende a jogar videogame, né? A gente aprendeu alguns anos atrás a jogar videogame e aprendeu os termos mais importantes do jogo e conseguiu se virar no jogo, né? Aprendeu o que é play, o que é pause, o que significa quando você perde a sua vida e tem que recomeçar. Então, acho que em inglês, na programação também acontece de você aprender alguns termos mínimos necessários para você conseguir programar, mas isso não necessariamente significa ser fluente em inglês ou aprender inglês, né? Mas a gente sempre luta para trazer essa possibilidade de democratizar o acesso ao inglês, né? Para que mais pessoas aprendam inglês e consigam se dedicar na área e avançar nas suas carreiras. Obrigado, Carla. E você, Geraldo, o que você acha? Nossa, essa é uma discussão muito longa, hein? Eu tô junto com a Carla, eu acho que é isso mesmo. No geral, assim, para ser muito prático, tem que aprender inglês. E eu acho que é bem interessante também esse contexto que ela traz, né? As pessoas às vezes se cobram para serem fluentes, né? E começar e ter que falar, mas para você começar a programar e a ler uma documentação técnica, você não precisa necessariamente ser fluente, né? E uma coisa que é importante, só para reafirmar também o outro ponto que a Carla falou, é isso, gente. Tem que realmente aprender inglês, porque você não vai conseguir obter a documentação mais atualizada em português sempre, né? Então, assim, tem isso. E aí, de outro lado, acho que talvez para trazer um outro contexto, eu tenho visto alguns trabalhos e discussões sobre o tema também, que eu acho que são muito relevantes aí, principalmente quando a gente está falando do processo de colonização, né? Da nossa cultura. Então, assim, eu estou totalmente ciente disso, mas para a gente falar de modo mais prático mesmo, é isso, a gente tem que aprender inglês. E eu lembro, por exemplo, que quando eu fiz técnico, tinha até uma disciplina que era o inglês técnico, eu nem sei, acho que não deve ter mais. Mas eu acho que no geral é isso, eu acho que é bastante importante incentivar isso. E é aquela brincadeira, né? Acho que todo mundo tem que saber inglês, espanhol, fazer planilha, entre um monte de outras coisas. E o inglês está dentro aí dessa seara, e para o desenvolvimento das pessoas e para fácil acesso ao conhecimento, né? Então, acho que é bem importante, sim. E você, Luciano Ramalho? Então, eu concordo com os dois que não pode ser obstáculo para começar. Inclusive, eu vou colocar uma coisa a mais. Se você permite que as pessoas aprendam a gostar de programar sem saber o inglês, o prazer de programar, o interesse em programar, a curiosidade para a programação vai ser uma motivação importante para a pessoa aprender inglês. Eu conheci várias pessoas que aprenderam inglês porque queriam saber mais sobre como fazer scripting de IRC, essas coisas, sabe? Então, eu acho que vira uma motivação. Eu aprendi, quando eu aprendi eu aprendi inglês, tinha aulas na escola e tal, aquela coisa meio fraca, mas eu comecei a ficar bom de inglês mesmo quando eu me interessei por jogos de tabuleiro. Antes de eu ter contato com qualquer coisa programável na minha vida, e tinha jogos de tabuleiro em português, mas daí eu comecei a ficar fanático pelo assunto e conhecer pessoas que tinham jogos de tabuleiro em inglês, e daí tinha que aprender a ler as regras e tudo mais. E aí foi quando eu comecei a aprender inglês mais rápido sozinho do que me ensinavam na escola. Eu parei de assistir aula e mesmo assim passei de ano, porque entendeu? Isso pode acontecer com qualquer pessoa quando ela está motivada para aprender um idioma e aprender a programar
pode ser uma ótima motivação. Era isso que eu queria dizer. Obrigado, Luciano. E agora eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu, vendo aqui os comentários, achei bem interessante. O que é que vocês acham do ensino de paradigmas de programação na introdução à programação? E ele fala aqui também se ele acha que o Elixir atrapalharia... isso eu não entendi. Mas assim, vamos pegar a pergunta geral. Que ele fala aqui, que ele tem certeza que a grande maioria começa com C. Então, lá na UTFPR, os nossos alunos começam com C. Eu sei que tem universidades que ainda começam com Pascal. Eu comecei, na minha universidade, na verdade, eu disse que eu aprendi Basic como primeira linguagem, mas eu aprendi por conta própria antes de entrar na faculdade. Na faculdade mesmo, a gente começava com aquelas linguagens Portugal, né? Na época a gente nem chamava de Portugal, chamava de algoritmos estruturados, tinha um livro chamado Algoritmos Estruturados. Então, o que é que vocês acham? A gente deveria ter ensino de paradigmas de programação nas faculdades e a linguagem inicial, vocês acham que é irrelevante? Eu acho que a Carla já falou um pouco sobre isso, então eu pergunto para a Carla mais essa questão dos paradigmas. Olha, isso é uma coisa que eu pensei bastante, assim, durante minha carreira, porque a minha mente é muito focada, porque eu aprendi em Java, né? Eu comecei assim, é muito difícil entender outros paradigmas depois de um tempo. E um outro ponto, eu vi que bastante, a gente falou um pouquinho de lógica de programação, né? E o que o Luciano falou, né? Seja lá o que isso signifique, né? Porque isso tem uma discussão muito grande sobre o que seria lógica de programação, o que significa aprender lógica de programação. Eu acho que não tem nenhum consenso. Eu tenho gostado muito de ver conteúdo sobre pensamento computacional, que eu acho que é uma coisa que faz mais sentido quando a gente pensa em aprender a programar. E que eu não tive, que eu acho que se eu tivesse tido essa primeira etapa, teria sido melhor. Porque contando brevemente a minha experiência em aprender programação, o professor falou muito da sintaxe de Java. E na primeira aula, no laboratório, eu tinha que criar um arquivo, né? Teve essa questão ferramental que o Luciano comentou, que foi uma barreira para mim também de entender. Mas aí eu tive que criar um arquivo chamado .java, escrever um código igual que estava na lousa, copiei dentro do arquivo, né, digitei, fechei aquele arquivo, abri uma coisa que eu chamava terminal, que eu também não sabia o que significava, né, acessei uma pasta que eu também não sabia o significado dos comandos de mudar de diretório. Aí eu tive que digitar um comando para compilar, seja lá o que significava compilar, e depois rodar executar aquele arquivo, seja lá o que isso significasse também. E aí apareceu Hello World escrito. Eu não entendi nada do que tinha acontecido. Porque na minha mente, eu vou ser bem... É sério. Na minha mente, quando eu vi escrito Hello World ali no terminal, eu falei, putz, era só pra isso, eu tinha digitado. Essa foi a minha reação. Eu fiquei, se fosse só pra isso, eu não tinha digitado isso aqui, professor. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Então, justamente por eu não entender, né, o que a computação resolve, né, para que ela serve no fim das contas. Então, acho que o pensamento computacional e essa questão teria me ajudado muito mais do que pensar sobre lógica de programação, né, e entender também o ferramental, né, para que serve o terminal, para que serve o editor, né, como que a gente torna isso mais amigável. Então, acho que tem formas de pensar como ensinar programação e não focar tanto nos paradigmas e nessa questão de lógica, e focar nessas etapas anteriores que são tão importantes. Legal. Geraldo, o que é que você acha, então, do ensino de paradigmas? Nossa, eu fiquei pensando aqui, porque eu não aprendi quando eu comecei, né, a estudar lógica de programação e tudo mais. Eu lembro que não teve nenhuma introdução, nem depois, sobre os paradigmas, né? Porque hoje os cursos, no geral, eu sinto que são muito voltados, que foi meu caso, né? Meu histórico, eles são voltados para o mercado, então eles estão menos preocupados em mostrar muita coisa. No geral, eu achei muito legal o que a Carla falou também, e eu até lembrei de um projeto que tem no Rio Grande do Sul, que fala exatamente sobre o pensamento computacional. Eles aplicam isso na prática offline, dentro da sala de aula, para que os alunos, mais tarde, eles não precisem, por exemplo,
passar muito tempo aprendendo a lógica de programação, que é uma grande discussão, e uma série de outras coisas. Eu esqueci o nome do projeto, mas é um projeto muito legal. Eles desenvolveram vários jogos e atividades para incentivar, para desenvolver esse pensamento computacional. Eu acredito que no ambiente mais acadêmico, talvez seja muito interessante, tá? Ensinar paradigmas de programação, porque eu acho que isso pode fazer uma diferença muito, muito grande na hora de... É muito mais amplo isso, mas, enfim, eu não vou conseguir discutir por tanto tempo, mas, no geral, eu acredito que para você poder desenvolver um sistema, ou, por exemplo, para você fazer uma escolha assertiva baseado ali na metodologia ágil, na hora que a gente vai escolher que linguagem de programação trabalhar com um projeto, por exemplo, ou na hora de trabalhar com um projeto de pesquisa que vai envolver, por exemplo, sistemas de programação, eu sinto que isso pode ser algo que seja relevante. Assim. Eu fiquei pensando bastante aqui enquanto a Carla estava falando, e talvez, por exemplo, num contexto de pesquisa, num contexto de aplicação, no contexto de um projeto específico, talvez isso seja importante para a gente entender a arquitetura de um sistema, ou qual linguagem talvez você escolha utilizar. Então, eu sinto que, para o nível acadêmico, para um curso de graduação ou de uma pós, talvez seja interessante esse tipo de conteúdo. Tá? Mas talvez nos cursos mais simples e não formais, né, que é o caso nosso lá na Casa Hacker, eu acho que talvez isso não seja algo que a gente tem que se preocupar agora, sabe? Falando assim, bem grosseiramente. Legal. E o Luciano, que é um apaixonado por linguagens, o que é que você acha? Então, eu aprendi com um professor, autor americano, o Sriram Krishnamurti. Tem umas apresentações no meu Speaker Deck /Ramalho, vocês podem ver, que paradigma é legal como uma primeira abordagem, mas tipo, dura uma aula, na minha opinião. Nas aulas seguintes tem que ir mais fundo e falar sobre características de linguagens. Por exemplo, se uma linguagem tem closure ou não tem closure. Entendeu? Ninguém vai dizer que Java é uma linguagem funcional, mas hoje em dia Java tem closure. Mas não tinha antigamente, então por que passou a ter? Então, aí para pensar nas características é uma abordagem mais profunda e mais interessante do que ficar preso na visão geral de paradigmas. Essa que é a minha opinião sobre isso. Mas você... bom, é isso aí. Legal, a conversa está muito boa, mas a gente está terminando. Nós todos somos bem acessíveis nas redes sociais. Quer dizer, eu não sei ainda qual é a rede social do Geraldo, mas eu sei que a Carla e o Ramalho eles estão lá sempre no Twitter ativos, eu também. Então, o que eu peço só é uma palavra final para os nossos espectadores, né? Eu já ia falar ouvintes, porque eu sou acostumado com o podcast, mas os nossos espectadores estão começando novamente pela Carla. Bem, gente, que eu passaria horas conversando com vocês, com certeza. Mas essa conversa não precisa acabar aqui, né? A gente tem Twitter, tem Instagram, tem redes. Eu acho que de palavra final eu quero agradecer a toda a organização da Galera Delícia, que a galera ralou muito para organizar o evento, né? Então, primeiro agradecer o convite. Quero deixar minhas redes disponíveis para conversar ou tirar dúvidas sobre o assunto. Do Perifacode também, se vocês quiserem conhecer a iniciativa, tem Instagram, tem Twitter, tem site, tem o canal no Discord, que é por onde a gente se organiza. E entrar no meu canal no YouTube para aprender inteligência artificial, para discutir sobre o assunto, se vocês tiverem interesse. Eu acho que é isso de recados finais. Legal. Então, Geraldo? Então tá certo, vamos lá. Quero agradecer também o Ramalho, o Adolfo, a Alda que fez o convite, né? E toda a produção do evento. Acho que foi bem importante manter o evento esse ano, né? E, no geral, eu queria fazer um convite para todo mundo que não conhece a Casa Hacker. Nós somos um espaço hacker periférico, nós estamos na periferia de Campinas. Então, se tiver algum campineiro por aí, pode participar dos cursos ao longo do próximo ano, assim que houver uma reabertura do espaço devido à pandemia. A gente tem uma série de cursos, atividades, inclusive projetos de pesquisas, apoio à comunidade local, todos voltados à educação, cultura e direitos digitais. Então, a gente debate também outras pautas. Então, os nossos canais da Casa Hacker estão abertos, o meu também, coloquei aqui o meu @.
@geraldobarros, nosso site é o casahacker.org, e acho que fica o convite para todo mundo também passar por Campinas aí no ano que vem. A gente espera reabrir ali a partir de março o nosso espaço, se tiver tudo ok, se estiver seguro. Então fica esse convite, né, para quem passar por Campinas e conhecer um pouco mais do nosso espaço e do trabalho que a gente desenvolve nas comunidades periféricas. Então é isso, muito obrigado. Muito legal, eu já morei lá em Campinas, então de vez em quando eu volto lá, porque eu tenho parentes ali perto, assim que eu puder eu faço uma visita. Então, para finalizar, Luciano Ramalho. Então, pessoal, foi ótimo realmente esse papo. Carla, concordo que a gente podia continuar conversando mais um tempão, vamos fazer outros encontros. Eu queria terminar fazendo uma demo de 3 minutos do P5JS, tá bom? Vou compartilhar a tela, pode ser? Kaique, operação, compartilhando tela. Esse é o Kaique, o João, que está coordenando lá na sessão da organização agora. Beleza? Então, olha só, site p5js.org, você clica aqui em editor, tá? E aí tem um programa aqui, tem um botão de play. Aí você aperta, o que ele faz? Olha lá, ele criou um canvas de 400 por 400 e ele pintou de 220. Ok. Então vamos fazer uma outra coisa aqui, ó. Tá? Vamos desenhar um círculo e está lá o círculo. Naquela posição e com aquela cor e tudo, né? E aquele diâmetro. Na verdade, o segundo e o terceiro parâmetro é o diâmetro. Aí se eu ponho aqui mouse X e mouse Y, que são o quê? Maravilhosas variáveis globais. Não vamos demonizar as variáveis globais, pessoal. Elas tornam possível esse tipo de código simples maravilhoso aqui, ó. Tadã! Oh, o círculo segue. Mas agora, e se eu apagar esse comando aqui, ó? Vamos ver o que acontece. Oh, nós temos aqui, pessoas, o início de um programa de desenho. Tá? É isso aí. P5JS é o início de uma grande aventura maravilhosa da programação expressiva. E aí é o que eu recomendo para todo mundo que vai começar a programar hoje. Brincar com P5JS. Valeu, pessoal. Muito legal. Então, eu vou passar... Antes de passar a palavra para o pessoal da organização, só queria dizer que eu entrevistei o Alexandre Vilares lá no meu podcast. Ele falou bastante sobre essa questão da arte-educação. Daqui a pouco eu vou colocar lá no meu Twitter alguns links também que podem ser interessantes para quem gostou do tema aqui. Muito obrigado, Carla. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Luciano. Obrigado, João. Eu que agradeço. O evento está maravilhoso, vai ter alguns palestrantes fantásticos agora, né? Inclusive o meu grande amigo Bruce Tate. Então, estou ansioso aí para ver o resto da Elixir Brasil. Sim, Obrigado. tá chegando.